E aí galera que lê Gibi, tá tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi, o meu nome é João e o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre Batman Ano 1, por que eu considero ele a origem definitiva do Batman, bem como a importância que ele tem dentro da cronologia do Homem-Morcego. Antes da gente entrar nesse assunto especificamente, quero avisar vocês que esse vídeo tem spoiler, tá? Então é um bate-papo a respeito de Ano 1 com spoiler. Então se você nunca leu Ano 1, fique sabendo que vai ter spoiler. Se você já leu, tá tranquilo, né? Mas se não leu, tá? Vai ter spoilers nesse vídeo. Além disso, deixa eu fazer um pedido para vocês. Se não é inscrito no canal, aproveite este momento para se inscrever no canal. Se inscreve no canal e dá uma força para a gente chegar aos 20k de inscritos aqui no YouTube. E também curta o vídeo, que curtindo o vídeo vocês ajudam muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Também quero agradecer os apoiadores do canal. O nome da galera aí na tela. Valeu pela força e o apoio de vocês. E tem um link aí na descrição do vídeo que te orienta em como se tornar um apoiador aqui do Eu Leio Gibi. E também quero agradecer a galera que tem comprado pelos links do canal. Valeu pela força, pelo apoio de todos vocês. E vamos então ao nosso bate-papo aqui a respeito de Batman Ano 1. Batman Ano 1 foi publicado no ano de 1987, mais especificamente entre fevereiro e maio de 1987, nas edições 404 a 407 de Batman. Aqui no Brasil foi publicado em formatinho a primeira vez e foi publicado nas edições 1 a 4 da mensal do Homem-Morcego. Isso se deu nos meses de setembro a dezembro de 1987. Batman Ano 1 faz parte de um projeto da DC Comics que tinha a proposta aí, né, de rebootar o universo DC depois de Crise nas Infinitas Terras. Na verdade, não teve exatamente um reboot. Por quê? Porque a DC rebootou parte, ou melhor dizendo, personagens específicos e não o universo de si por completo. E isso, ao mesmo tempo, com o passar dos meses, começou a trazer problemas cronológicos muito rápido para a DC, justamente por conta disso, né? Ou rebuta tudo, não rebuta. E a DC não rebutou tudo, coisa nenhuma. Então, o que aconteceu? Ela fez reboot no Superman? Fez. Aí o John Byrne fez esse reboot, tudo mais, tudo bonitinho. Foi lá o George Pérez com Len Wein, com a Mulher Maravilha. A Liga da Justiça já não foi rebutada, ela teve uma nova formação, e o Batman também não foi, porque Batman Ano 1 não é reboot do Batman. Batman Ano 1 é uma história de origem do Batman, que vai pegar essa proposta, essa origem do Batman a partir do olhar do Frank Miller, que é o autor da publicação, né, e a arte do David Mazzucchelli, e vai inserir essa origem atualizada dentro da cronologia do Homem-Morcego. Não houve, na época, uma mudança cronológica no Batman, vamos zerar a história do Batman e começar de novo. Pelo contrário, Ano 1 nada mais é do que uma história de origem do Batman, e que é a história que vai ser encaixada nesse pós-crise e vai se tornar a história de origem oficial do Homem-Morcego dentro daquele momento cronológico específico e daquela proposta específica da DC. Tanto é que quando a gente pega aqui o que está sendo publicado atualmente, né, dentro das sagas, a gente tem aqui a saga do Batman número 1, o volume 1, isso aqui é pré-crise, vai se dar justamente anterior ao Batman Ano 1. Então, aqui a gente tem as edições 402 e 403 de Batman, e aqui a gente tem as edições 404 e 407. Então, você vai ler esse daqui, aí esse aqui seria a sequência correta, mas na verdade a sequência é o volume 2. Por quê? Porque se você nunca leu isso aqui, e você lê isso aqui, um é sequência do outro certinho, tudo bonitinho, justamente por quê? Porque o que teve, na verdade, foi uma interrupção dessa história que já estava sendo contada para inserir o Batman Ano 1 dentro dessa cronologia. E a partir disso, os autores da época, quando iam mencionar a origem do Batman, mencionariam a proposta do Frank Miller e por aí adiante. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é isso: não houve um reboot do Batman. O que houve do Batman é que Ano 1 é uma história de origem, tá? Nada mais do que isso, porque a cronologia do Batman continua sendo contada normalmente, só seguiu adiante. Alguns personagens teve reboot sim, outros não. E por causa da DC fazer esse tipo de coisa,
quando ela faz reboot não dá muito certo, porque ela não tem coragem de rebootar todo o universo de si. Normalmente é uma coisa parcial, e aí sempre dá enrosco e nunca fica muito bom. Os Novos 52 também que o digam, né, que aconteceu de certa forma a mesma coisa, porque o Batman e o Lanterna Verde, por exemplo, não foram zerados. Então isso tudo complica muito o meio do campo, né, quando você quer fazer uma coisa que é para pegar um universo inteiro. Mas, voltando especificamente ao Batman, a gente tem aqui, como eu disse, uma história de origem, mas não é uma origem só do Batman. E isso faz com que algumas pessoas não gostem de Ano 1, justamente por conta do destaque que o Gordon recebe dentro dessa publicação, né? Que o Gordon, ele ainda não é o comissário Gordon, né? Ele é o tenente Gordon. A história começa no dia 4 de janeiro e encerra no dia 3 de dezembro, ou seja, é literalmente o primeiro ano, né, do Batman. Mas não é só o primeiro ano do Batman, é também o primeiro ano do Gordon em Gotham. Então a gente tem uma história de origem, uma origem tripla, que a gente também pode dizer. Por quê? Porque aqui a gente tem a origem do Batman, a gente tem a origem da Mulher Gato e, de certa forma, é a origem do comissário Gordon, né? Porque vai apresentar ele lá como Tenente Gordon chegando em Gotham e ele construindo sua carreira em Gotham. Então, de certa forma, é uma história de origem do Gordon. E, ao mesmo tempo, Gotham City tem um papel assim, de protagonista dentro da história, na minha opinião, muito forte. Por quê? Porque o Frank Miller carrega bastante esses aspectos em torno de Gotham e da sua importância da cidade como uma cidade corrupta, como uma cidade devassa, como uma cidade fora do eixo, como uma cidade que promove, traz para o coração das pessoas essa corrupção. É meio que uma Sin City, né, de certa maneira. E a partir dessa Sin City que vem a ser Gotham, a gente vai ver um sistema jurídico corrupto, a gente vai ver policiais corruptos, a gente vai ver pessoas se entregando à corrupção de várias maneiras, até mesmo o Gordon. Por quê? Porque embora ele seja um policial honesto, embora ele seja um policial correto e tudo mais, e não seja dedo duro, né, ele sabe das coisas que está acontecendo, mas ele não dedura ninguém, ele também tem um problema sério, ele acaba tendo um caso dentro da história. E aí mostra que, diante dessas circunstâncias, diante dessas pressões, entre outras coisas que ele está vivendo, ele acaba tendo um tropeço feio e trai a mulher dele. Então, nem o Gordon escapou, de certa maneira, da corrupção que Gotham traz para o coração daqueles que ali vivem. E dessa maneira, a cidade, enquanto personagem importante na narrativa, ela tem uma força muito grande, porque vai mostrando o que Gotham provoca, né, nas pessoas de uma forma muito interessante. E isso é legal dentro da narrativa. Por isso que eu considero uma história assim atemporal, porque ela está sempre bacana. E não só isso, para mim é uma origem definitiva do Batman, porque ela tem todos esses elementos que precisa, e quando tu lê ela sempre está muito bem trabalhada, né? O tempo passou e continua para mim sendo a melhor história de origem do Homem-Morcego. Há outras propostas a esse, aquele outro, ao Ano Zero, mas da forma com que o Ano 1 é trabalhado, eu sinto muito, mas não tem não. E nisso a gente vai ver também aí esse Gordon aprendendo, a gente vai ver uma Mulher Gato surgindo, seu primeiro encontro com o Batman e como que se deu aí o embate entre eles e por quê. E, além disso, um Bruce Wayne que precisa descobrir como fazer para ser o vigilante de Gotham. E aí vai ter aquela cena, né, icônica, onde ele está sentado e o morcego vem, quebra a janela e fica bem na frente diante dele, e aí ele tem ali a ideia, né, do que realmente ele deve fazer. Mas você também não vai ver um Batman preparado, isso também é legal, porque o Frank Miller consegue trabalhar isso muito bem. Você vai ver um Batman aprendendo. Então, ele vacila, ele erra, ele vai atrás de bandido pé de chinelo e tudo mais, porque ele precisa ter tudo isso, mas ao mesmo tempo ele vai ter seus momentos dramáticos, momentos fortes, onde ele vai atrás de famílias ali bastante poderosas dentro de Gotham, e né, que são aí
mafiosos e tudo mais, e ele vai mostrar ali, vai pôr medo naquelas pessoas. Isso é legal. Não só isso, quando a gente lê a gente assiste, aliás, o Batman Begins, né, a gente vai ver ali muita coisa que o Christopher Nolan pegou de Ano 1 e trouxe para dentro do filme, justamente porque é uma proposta bacana, e quando você lê, ele tem meio que sim um roteiro cinematográfico, e que a arte do Mazzucchelli ajuda bastante para isso. Batman Ano 1 é uma senhora de uma história. Tem quem não gosta, como eu disse, por conta desse protagonismo que o Gordon tem dentro da história, mas eu acho que esse protagonismo do Gordon é importante para a história, para justamente não virar uma coisa que você resume a origem do Batman em 4, 5 páginas e ele aprender a ser Batman em mais 5, 6 páginas e de repente já começar a fazer coisas extraordinárias e fantásticas. Não, ele escreve uma trama que, na minha opinião, envolve uma trama onde Gotham é o centro de tudo. Então, de certa maneira, o grande protagonista de Ano 1, na minha opinião, é Gotham City, e as pessoas que são inseridas dentro dessa cidade vão ver como é que se vive aí, como não se corrompe, como não se é levado pela violência e tudo mais que move Gotham. Como consertar algo tão doente? Eis uma das questões, uma das perguntas que quando se lê Gotham City, aliás, quando se lê Ano 1, a gente acaba fazendo. Mas enfim, é uma história fantástica, uma história que não ficou velha, é uma história que não tem nada de datado, é uma história que funciona muito bem e que para mim é a origem definitiva do Homem-Morcego. Mas não é reboot, é história de origem, porque ele só foi inserido ali dentro do momento cronológico específico que o Batman estava sendo publicado e passou a valer a partir disso daí, porque o Batman, no pós-crise, né, ali no Crise nas Infinitas Terras e pós-crise, ele não teve reboot não, tá? Pode até dar uma mexida em personalidade, isso e aquilo, mas reboot é zerar, e a cronologia do Batman não foi zerada. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E aí, tu gosta de Ano 1, não gosta? Vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom. E lembrando que tem uma animação também do Batman Ano 1, que se você tem o HBO Max aí na sua casa, assiste, que é bem fiel à história. E caso você não tenha o quadrinho, vale assistir a animação, que ficou muito bem feita, tá bom? É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Logo, logo eu tô voltando com outro vídeo e até a próxima.